Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, Evangelho de São Marcos, nosso 14º encontro. Vamos trabalhar Marcos, capítulo 3, do versículo de 1 a 6. Ouçamos nossa leitura. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Havia aí algumas pessoas espiando, para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levante-se e fique no meio. Depois perguntou aos outros: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois, os fariseus saíram da sinagoga e, junto com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Versículo 1. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Jesus entra de novo na sinagoga, local onde se defende e se guarda fielmente a sacralidade do sábado. Também estão na sinagoga os adversários de Jesus, com o intuito de acusá-lo. Da fome dos discípulos, a cena passada, se passa agora para a cena da enfermidade. As duas cenas têm o contexto do sábado. Aqui, esta narrativa constitui a quinta controvérsia e quer revelar que Jesus é poderoso em obras e palavras. O sentido é que, com este relato, a igreja primitiva, comunidade dos discípulos de Jesus, podem defender sua liberdade em relação ao sábado. Jesus deu o exemplo. A sinagoga é a de Cafarnaum, visto que o texto afirma: entrou de novo. Na sinagoga se apresenta um homem de mão ressequida. Este homem tem uma mão atrofiada. Não se diz se é por nascimento ou foi adquirida posteriormente. Só se constata a enfermidade. Daquele de mão atrofiada se afirma que ele não pode trabalhar. E chega assim, em sua impotência, à sinagoga. A centralidade da cena que nós estamos vendo está no enfermo. Versículo 2. Havia aí algumas pessoas espiando para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Agora que aparece na cena outros personagens, armados com más intenções,
Eles não estão abertos à mensagem de Jesus, nem o que ele realizava pela proximidade do reino de Deus. Eles vigiam Jesus. Não se afirmam quem eram eles. Mas em Marcos, capítulo 3, versículo 6, sabemos que estavam presentes os fariseus. Jesus é observado e o objetivo era ter motivo para acusá-lo, por violar o sábado. Eles já condenaram Jesus. Agora querem buscar provas para acusá-lo. A prova que procuravam era se Jesus iria curar o homem de mão atrofiada no sábado. Será que este homem foi plantado na sinagoga pelos fariseus para provar Jesus? Não se sabe. Havia uma tradição rabínica de Hillel, em que se permitia cura no dia de sábado, quando o sofredor estava em perigo grave. O que aqui não era o caso do homem de mão ressequida, pois sua enfermidade não ameaçava a sua vida. A tradição rabínica de Hillel afirmava que todo risco de vida superava a lei do sábado. A escola de Hillel era liberal, isto é, com interpretações flexíveis, mais humanas, benevolentes da lei judaica. Hillel era do século I a.C. ao século I depois de Cristo. A escola de Hillel era diferente da escola de Shammai, também um rabino. Era uma corrente rigorista do judaísmo. Esta corrente era sustentada pelos saduceus. Para Shammai, se um filho cai no poço, não se deve acudi-lo. Somente poderá ser ajudado depois do sábado. Se ele morrer, não se deve romper com a lei do sábado, nem mesmo para salvar um filho. Para Jesus, a cura dos enfermos é mais importante que o cumprimento das normas sagradas, da pureza legal e do sábado. A saúde está acima de uma religião separada da vida. Versículo 3. Jesus disse ao homem da mão seca: levante-se e fica no meio. E fique no meio. É Jesus que chama o homem enfermo e o coloca no centro da sinagoga. No centro deve estar a vida e não ser colocado de lado. Jesus expõe a visibilidade de a todos ali presentes, da pessoa do enfermo. O verbo levantar é geiro. É o mesmo verbo que significa ressuscitar, levantar. Jesus irá resgatar, levantar o que estava colocado de lado. Enquanto os fariseus estão preocupados em defender ideias e doutrinas, Jesus se centra na vida e no resgate da vida. Ao estar no centro, o enfermo atrai para todos os olhares. Jesus não está preocupado em discussões retóricas. Jesus está preocupado na vida, na dignidade humana, restituindo ao homem, então, a sua dignidade. Versículo 4. Depois perguntou aos outros: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles nada disseram.
A pergunta de Jesus tem a intenção de ir mais além dos debates rabínicos. A questão é, no sábado, se deve fazer o bem ou o mal? Jesus contrapõe a ação daquilo que ele iria fazer. Curar uma vida diminuída, praticar o bem. Diferente da posição dos seus adversários, que o espiam com malevolência. Eles defendem praticar o mal e matar. Se afirmava que podia violar o sábado quando uma vida era ameaçada, sabemos que aqui não entra nesta exceção, Jesus vai então estender este princípio a qualquer cura, qualquer boa ação realizada no sábado, visto que não curar equivaleria a matar. O sábado deve ser colocado a serviço do bem e da vida. Os rivais de Jesus pensam que se deve sacrificar uma vida para sustentar uma instituição, uma lei. Mas o sábado, a lei, deve estar a serviço do homem, e não o homem se tornar escravo de uma lei que não tem critério de bem e vida. Os rivais de Jesus proíbem o bem da cura. Se permitem o mal da intenção perversa e que, acusando Jesus, sacrificam a vida de um enfermo. Versículo 5. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Jesus volta um olhar de indignação para os que no sábado olhavam para acusá-lo. Era um olhar de má intenção, fazer o mal. A linguagem exige atenção. Jesus parece unir a cólera divina, tema frequente do Antigo Testamento, com a compaixão humana. A mão restabelecida indica um início de atividade normal. Os inimigos de Jesus descobriram a novidade de Jesus e se colocaram em observação para condená-lo. Jesus quis libertar o homem da mão atrofiada. Lhe oferece uma saúde integral. Mas Jesus necessita de ajuda. Que o enfermo se coloque no centro e estenda a mão. Este homem confiou em Jesus, preferiu a saúde, e Jesus teve que enfrentar seus acusadores. A mão de Jesus está aberta à vida. Mão que confia, mão que estende e que trabalha todos os dias. Este é o autêntico sábado. Versículo 6. Logo depois, os fariseus saíram da sinagoga e, junto com alguns dos partidos de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Dois inimigos mortais se unem com intento comum: os fariseus e herodianos. Eles se odeiam, mas se unem buscando o meio para eliminar Jesus. Os fariseus, que eram representantes das tradições religiosas, do poder sagrado do sábado. Eles necessitam que os seres humanos se encontrem submetidos às suas leis, tradições, a fim de dominá-los e manipulá-los, e domesticá-los. Deus é para eles uma espécie de lei soberana, que se estende de forma implacável na vida humana. É o Deus carrasco, Deus que pune, é um Deus que castiga,
E ainda tem muita gente que tem essa mentalidade. Quando as instituições se baseiam no poder, se perde o sentido de serviço à vida. Estão a serviço da morte, do controle da vida. Servem à morte e acreditam servir a Deus, que é a imagem de suas próprias maldades. Para eles, é preciso que Jesus morra, pois ele destrói a sociedade controlada pelo poder e domínio religioso. Os herodianos eram representantes do poder político. Para eles, os homens devem aceitar a autoridade, devem obedecer à lei. Onde o sábado se rompe em favor da liberdade religiosa, os homens, os seres humanos, não irão querer mais manter as fronteiras que separam o status do legal e o perverso e que poderia destruir a sociedade. Neste pensamento, para os herodianos, é preciso matar Jesus e manter, então, o poder político da sociedade. Tanto os fariseus quanto herodianos querem dominar os seres humanos, um do lado religioso, os fariseus, outro do lado político, os herodianos. Eles se unem para se defender e, em nome da lei, querem proteger as estruturas e a ordem do mundo. Para eles, o poder pertence àqueles que dominam. O poder não é um serviço. E no poder, muitos inocentes pagaram a vaidade dos poderosos e prepotentes. Muitos foram vítimas do poder. Depois nós continuamos, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.